do governo mais poderoso do mundo. Isso era tudo que um jovem podia sonhar. Isso era tudo que os pais de um jovem podiam sonhar para os seus filhos. Mas preste atenção. Alguém já disse que as maçãs do diabo são todas bonitas, mas todas elas têm bicho. Por trás de todo aquele encanto e aquele glamour da Babilônia, havia uma ameaça mortal, havia um perigo desastroso. Por quê? Porque quando Daniel foi levado para o palácio para estudar na faculdade da Babilônia, ele deveria sentar-se à mesa e comer a comida do rei, mas aquela comida tinha sido sacrificada aos ídolos. E diz a Bíblia que Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar. Deixa eu dizer para você, algumas pessoas poderiam dizer assim para Daniel: Daniel, largue mão de seus escrúpulos. Você não pode querer ser tão radical. Você precisa fazer concessões. Os tempos são outros, os tempos mudaram. Você não está em Jerusalém, você está na Babilônia. Você não está debaixo das pesadas regras da lei de Deus. Você está agora numa outra cultura, diante de uma nova situação. Abandone seus absolutos. Você está tendo uma oportunidade de ouro, de ter sucesso na vida. Larga a mão dessas coisas, desses escrúpulos. Mas Daniel não fez isso. Daniel entendeu que ele não podia negociar absolutos, ele não podia vender a sua consciência, ele não podia negar o seu Deus, ele não podia apostatar-se da sua fé. Ele tem coragem para ser diferente, apesar de um presente de tantas e ricas oportunidades. Mas no meio das oportunidades tinha um grande risco. Diz a Bíblia que Daniel teve o seu nome trocado para receber um novo nome, um nome babilônio. O nome de Daniel tem a ver com o Deus vivo, mas o nome que ele recebia o título de um ídolo da Babilônia. Eu diria para você que aquilo era a aculturação. Preste atenção nisso. As benesses da Babilônia eram piores do que a espada da Babilônia. A sedução do diabo é pior do que a fúria do diabo. O diabo é enganador, ele é sutil. Sua voz parece doce e aveludada, mas por trás tem um veneno mortífero. Porque se Daniel se aculturasse, se Daniel se entregasse à cultura da Babilônia, ele perderia sua fé, ele perderia o seu Deus, e ele entraria numa caminhada de colapso, de fracasso e de derrota total e fatídica. Daniel foi firme de não se contaminar, mas ele foi estratégico e sábio. Ele foi firme e pediu ao chefe dos eunucos para lhe dar um prato de verduras, de legumes, em vez de comer na mesa do rei, da comida dedicada aos ídolos do rei. Ele podia exigir, mas se ele exigisse, ele poderia ser morto. E se ele morresse, não morreria como um mártir, morreria como um tolo. Porque firmeza não é contrário de prudência, de perspicácia, de sensibilidade, de tato e de sabedoria. Ele firmou no seu coração propósito, mas ele pediu, ele não ordenou, porque ele era um escravo e tinha que escolher o melhor caminho para conseguir os melhores fins para a glória de Deus. Deixa eu dizer para você, como é que é a sua atitude quando você é guindado a uma posição privilegiada? Como é que você se comporta quando você ocupa uma posição honrada de liderança? Quando você galga o apogeu na sua empresa, no seu trabalho? Quando você recebe privilégios e benefícios, você mantém a sua fidelidade a Deus? Talvez mais pessoas caem no opróbrio, no topo da montanha, do que na profundeza dos vales. Talvez mais pessoas fracassam na prosperidade do que na adversidade. Talvez mais pessoas fracassam com o sucesso do que com
o próprio fracasso com as próprias dificuldades. Daniel foi fiel num tempo de dor e Daniel foi fiel num tempo de glória. Quando ele estava lá na Babilônia, na faculdade da Babilônia, com todos os privilégios da Babilônia, ele manteve-se firme e fiel ao seu Deus. Mas finalmente também Daniel foi fiel apesar de um futuro de glória. Depois de 3 anos de estudos na Universidade da Babilônia, ele foi chamado à presença do rei Nabucodonosor e foi interrogado pelo próprio rei e foi achado 10 vezes mais sábio do que os seus pares. E diz a Bíblia que ele então passa a assistir diante do rei como primeiro-ministro da Babilônia durante 70 anos. Daniel foi maior do que a Babilônia. A Babilônia caiu, mas Daniel permaneceu de pé, ainda no Império Medo-Persa, como um dos maiores influenciadores daquele império. Se você for fiel a Deus, se você honrar a Deus, Deus honrará você. Jamais entre pelo atalho do lucro fácil, da corrupção. Você não tem que ser como aqueles que estão ao seu redor. Você pode ser um jovem diferente, você pode ser um jovem puro, você pode ser um jovem íntegro, você pode fazer diferença no meio em que você vive e ser diferente daqueles que estão ao seu redor. Você pode ser como um Daniel nos dias de hoje. Mais do que nunca, a família precisa de jovens, de homens, de mulheres que sejam fiéis, que sejam íntegros, que sejam impolutos, que sejam santos, que não vendam a sua consciência, que não negociem seus valores, que não se entreguem às vantagens fáceis, do lucro fácil, ilícito. Nós precisamos de estabelecer novos critérios, novos valores, novos paradigmas para a família e para a sociedade. E eu estou seguro disso, que Deus pode colocar este propósito no seu coração e você se levantar como uma coluna de vida plena, de vida íntegra, de vida irrepreensível, para ser uma bênção nas mãos do Deus vivo. Que Deus abençoe você e que você tenha coragem para ser diferente e para fazer diferença em nome de Jesus. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.